Fala pessoal, a gente está aqui no nosso Business Cash, certo? Meu nome é Alex Furtado, eu estou aqui com a nossa convidada, nossa segunda convidada, a Thalia. Oi, gente. A Thalia enfim, escritora, já passou pela televisão, enfim. Vou me apresentar para vocês, Se é melhor. apresenta aí, vai. Oi, gente. Primeiramente, queria agradecer o convite, né? Tô muito feliz Eu de que estar aqui agradeço com pela presença. vocês. É muito importante para mim ter esse momento aqui com vocês, né? Principalmente por já conhecer ele, já admirar a pessoa dele. Então, tô muito feliz de estar aqui hoje. Agradeço. Eu me chamo Thalia Lopes. Eu sou autora, escritora, né, ilustradora do livro Páginas Escrevi Sentimentos. E recentemente eu lancei a minha marca, Páginas Escrevi por Thalia Lopes, que ela é baseada sempre em trazer o autoconhecimento, principalmente para os jovens, né? E aí, no momento, né, eu também sou consultora em gestão de pessoas, empresária júnior e acadêmica de psicologia, tá? E é isso, um pouquinho sobre Assim, mim. acho que a primeira coisa que a gente tem que ver, porque assim que tu me falou isso tudo, né? Assim que faz um tempão que a gente não se fala, quando tu me falou, eu pensei, cara, como é que tu consegue conciliar isso tudo, cara? Porque, assim, eu já passei pela experiência de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Eu trabalhava de manhã e tarde e estudava à noite. Meu amigo, tinha aula ali de cálculo que eu fazia em engenharia que eu dormia e babava, assim, cruel. Porque é muito pesado, cara. Então, como é que... Saber gerir o tempo, né? Saber gerir o tempo. No caso, eu faço estágio de manhã até 3 horas da tarde. Depois eu tenho outro trabalho, que eu trabalho na empresa Júnior. Depois tem a minha faculdade, tem um segundo livro que eu estou escrevendo agora, a minha marca, criando conteúdo na internet também. Então, Estuda à tarde? não, isso tudo durante o dia, né? Ah, o dia todo, né? Exatamente. E aí é um pouco complicado, né? Mas aí é só justamente você ter um foco, né? Saber o que, é que você quer durante o dia, gerir direitinho, fazer um planejamento. E aí eu consigo lidar mais ou menos com isso. Não é perfeito, né? Mas dá certo. Assim, acredito que não, acredito que hoje em dia é muito difícil você ter realmente 100% de foco, cara, porque as redes sociais aí estão, o TikTok ali, às vezes tu entra e tu fala assim, não, vou assistir aqui, vou dar uma olhada aqui no TikTok só enquanto 5 minutinhos, aí vai bebo ver uma água. 5 horas, né? Quando vê, o cara passou Foi. meia, uma hora no Pior, TikTok viu? e o cara perde muito tempo. Mas Verdade. fala um pouquinho pra gente do teu livro. Qual foi o primeiro que tu lançou? No caso, esse daqui é o meu livro, né? No caso, o pessoal do podcast não tá vendo, mas vocês podem ver no meu Instagram, página escrevi. Mas assim, Galera do YouTube pode ver. exatamente. Esse aqui é o meu livro e esses dois são diários do autoconhecimento que eu lancei agora como produto da minha marca. Mas falando um pouquinho sobre o meu livro, né? É melhor contar um pouquinho de onde foi que surgiu. De onde foi que surgiu a ideia do livro? Exatamente. Que tu... É porque hoje em dia acho que poucas pessoas... Não, vou escrever um livro. Né? É Exatamente. difícil, mas conta aí como foi que tu chegou nisso e tua experiência com isso. Assim, desde jovem eu sou, né, gente? Mas desde criancinha eu sou muito acostumada a ler, né? A ter esse contato com a literatura, porque eu tenho uma influência muito grande dentro de casa, com pais que gostam muito de ler. Então, eles sempre me colocaram perto de livros. E aí, uma coisa que eu percebia muito era como esses livros, como os autores, né, por meio das palavras deles, somente palavras, conseguiam mudar tantas percepções na minha vida e podia mudar a minha própria vida, né? Então eu passei a querer me tornar que nesses autores, passei a me inspirar nesses autores e querer um dia alcançar pessoas por meio das minhas palavras, né? E aí eu automaticamente comecei a ler, comecei a também a buscar escrever, principalmente no quesito de autoconhecimento. Então tudo que eu sentia desde jovem, eu escrevia, colocava, jovem eu sou novamente, eu escrevia, colocava em palavras. Então acontecia de tipo assim, desde os meus 12 anos eu tenho diários, né? Até hoje eu tenho diários. E mesmo quando eu não estava perto desses diários, se eu estivesse num restaurante e visse um guardanapo e precisasse escrever o que eu estava sentindo, eu pedia para o garçom uma caneta e escrevia no guardanapo. Mas eu sempre tentava colocar em palavras aquilo que eu estava sentindo. E é por isso que eu tento passar isso hoje, tanto por meio do meu livro, tanto por meio desse diário do autoconhecimento, que é justamente fazer com que as pessoas, elas entendam os sentimentos delas, né? Tipo, entendam essa imensidão que tem dentro de si, sabe? Então, o fato de eu ter essa paixão muito grande por livros e me inspirar nos autores me fez querer escrever. E aí transformei, né, pequenos sentimentos que eu guardava em diários em um livro. E aí hoje eu posso compartilhar isso com outras Cara, é pessoas. incrível a jornada, né? Tipo, eu acredito que eu acho que foi assim, né? Que, como tu disse, né? Tava sentindo alguma coisa, escrevi no guardanapo e tal, e tu tinha diário, e a partir do diário que tu foi, não, isso aqui pode ser uma coisa melhor, que eu posso atingir pessoas, e pessoas podem gostar e tal. Exato. E aí foi crescendo e tomando forma, né? Exatamente. E
Fala mais um pouquinho desse teu livro pra galera. Pronto. Páginas que escrevi, sentimentos. Pronto, gente. Esse livro aí, ele surgiu, né, como eu disse, de um grande sonho de me tornar escritora. Mas o que acontece? Eu, um belo dia, fui buscar dar uma limpeza assim no meu quarto, que é sempre bom, né, dar uma limpeza. E aí eu encontrei tá uma bagunça, gente. Eu encontrei uma caixa que estava dentro de um armário do meu quarto, e essa caixa tinha vários diários meus, tipo, desde os meus 12 anos, eu sempre guardei. E aí eu peguei, não, por que não ler, né? Gente, eu fiquei com tanta vergonha de mim mesma. Eu lendo, eu fiquei, meu Deus do céu, como é que eu consegui viver uma situação dessa, sabe? E aí eu penso, né, como naquela época, aquilo era tipo o fim do mundo pra mim, sabe? O fim do mundo, tipo, um fim de relacionamento, ou então uma discussão com algum amigo, ou então algum problema de autoestima, coisas que eu tive que passar, coisas que hoje eu vejo que foram necessárias para me tornar quem eu sou, né? E aí, vendo aquelas coisas, eu fiquei, por que não transformar num livro? E aí, se tu der uma olhadinha aí no meu livro, ele tem as próprias páginas dos diários. A gente escaneou algumas páginas que falam sobre o que fala no capítulo. Então, além disso tudo, né, de ter os meus próprios escritos, ter as páginas dos meus diários, os desenhos também fui eu que fiz. Então, se vocês derem uma olhadinha, né, no meu livro, vocês vão ver que ele é totalmente eu. Né? Caraca, então, tu fez esse desenho aqui, mano. É basicamente isso, né? Ele é muito de quem eu sou e quem eu fui, na verdade, um dia, e como eu posso ajudar outras pessoas por meio dele, né? Cara, acho isso tudo muito incrível, de verdade. E esses dois livros aqui... São diários do autoconhecimento, que eu lancei agora como os primeiros produtos da minha marca. Como eu disse, eu sempre usei os diários pra questão... Pode abrir, porque dá esse estralzinho de início. Mas eu sempre usei Fiquei com medo já. Eu sempre usei os diários como forma de me autoconhecer. Então, aqui, se vocês derem uma olhadinha no início, né, tem uma parte em que eu falo, né, como você tem que usar esse diário, tipo, você se entregar, é um momento seu, é um momento para você se conhecer. E aí aqui tem algumas perguntas, alguns questionamentos que o leitor, né, quem vai escrever, ele pode fazer para conseguir se conhecer mais. Ele faz para si mesmo, né? Exatamente. E aí tem um espaço aqui, no caso, muita parte, né, com páginas totalmente em branco. A intenção foi justamente essa, não colocar linhas, não colocar nada, até porque se ele quiser desenhar, ele desenha. Se ele quiser escrever, ele escreve. Assim como tu fez, né? Exato. Tu fez os desenhos. Se ele quiser fazer vários riscos, palavras soltas, ele faz, mas isso aqui é dele, tipo, só e somente dele, entendeu? Eu quis fazer de uma maneira que fique o mais interno possível, sabe? Eu acho que, como tu passou por isso, né, tu viu que isso realmente foi muito bom, transformador pra ti, fez tu, enfim, entender os sentimentos assim e tudo, então acredito que as pessoas que fazem isso vão sentir a mesma coisa que tu, né? Exatamente. E como foi pra, tipo, tu procurar uma... Editora. Uma editora e tal, como foi isso? Assim, como era minha primeira vez, assim, nesse ramo, eu não sabia fazer a mínima ideia pra onde é que ia, né? E aí, o que é que eu fiz? A primeira coisa que todo escritor faz é buscar uma editora, porque a gente acha que é só esse o caminho. E aí, eu fui buscar uma editora, cheguei aí pessoalmente... Eu acho o pensamento ignorante, né? Eu procuro a editora e Exatamente. Mas como é? Todo mundo fala isso. Mas, tipo assim, eu fui em várias editoras, cheguei a entrar em contato com ele, cheguei a mostrar os meus escritos pra ele, que na época só tava no Word mesmo, só os escritos, não tinha formato de livro, não tinha nada. E cheguei a receber vários nãos, né? E aí eu digo pra minha mãe que essa pessoa caiu literalmente do céu na minha vida, porque a gente tinha acabado de sair de um prédio, que era onde tinha essa editora, a gente sentou na calçada, eu comecei a chorar, porque eu disse que não sabia mais o que fazer, que eu não ia mais conseguir realizar meu sonho, e aí minha mãe recebe a ligação de um amigo dela. E aí ela lembrou na ligação que ele é escritor, que ele lançou um livro. E aí ela ficou, meu Deus, eu posso pedir ajuda pra ele. Ela, fulano, me ajuda, não sei o que eu faço? Ele disse, não, vou te passar o contato do meu amigo, que foi ele que fez o meu livro, assim, a estrutura do livro, né? E aí a gente entrou em contato com ele e a gente combinou marcar uma reunião. Ou seja, ao invés de eu buscar uma editora, na verdade busquei, mas ao invés de eu fechar com a editora, eu fechei com um designer editorial, que ele ia transformar as minhas palavras, que estavam ali em texto, no Word, em um livro, em formato de um livro mesmo. E como ele trabalhava com livros, com revistas, com jornais, ele sabia exatamente os passos que tinham que fazer. Então ele transformou aquilo que estava no Word em formato de livro. A gente também foi buscar a questão da ficha catalográfica, que é toda uma questão, é como se fosse um CPF do livro, sabe? Uhum. A gente precisa ter ele para conseguir comercializar. Enfim, foi tudo isso basicamente. E no final é que a gente foi buscar uma gráfica
para conseguir imprimir depois de ter lá o arquivo direitinho, com o livro bem bonitinho. Como o livro já é estruturado, só fazer a impressão, né? E aí, essa gráfica, ela é uma gráfica editorial. Então, além de gráfica, ela também é editora. E eles gostaram muito do livro. E aí, depois de ter feito todo o processo, eu ia lançar o livro de maneira independente, que é o que a gente chama, né? Que é independente de editora. Eles gostaram e a gente topou, e é isso. Aí, enfim. Deu tudo certo por causa do networking, né? Networking é importante demais hoje em dia, cara. Demais. Sem exceção, sem dúvidas, né? Sem dúvidas mesmo. Exatamente. E essa questão da editora, enfim, teve alguma dificuldade que tu passou, que tu viu que... Enfim, esse negócio do não aí é uma dificuldade muito Com grande. certeza. Eu já passei por isso, o Arthur que estava aqui antes já passou por isso, e eu acredito que todas as pessoas que vão sentar aqui nessa cadeira comigo passaram por isso. A gente tá falando sobre negócios, né? E negócio, cara, é muito não, mano. O cara tem que ter culhão e resiliência pra aceitar aquilo ali tudo, mano. Então, é muito o que eu postei. Eu postei uma foto recentemente e eu botei um texto, né? De não desistir, mano. Porque quem tá nesse meio, o segredo é o cara não parar, não desistir, entendeu? E sempre tá buscando ali, entendeu? Se tua mãe, sei lá, tivesse desistido logo, entendeu? E acabou que ela... Poderia acabar que ela não ia lembrar do amigo e tal. Enfim, essa questão do não desistir. E como foi que tu passou alguma dificuldade muito grande, sendo essa, né, ou sem ser essa, que tu viu que, caramba, preciso fazer alguma coisa? Tipo assim, no caso, desde sempre eu sou uma pessoa muito determinada, sabe? E aí quando eu tenho alguma coisa na minha cabeça, eu só termino depois que eu faço. Eu sou do jeito. Entendeu? E depois, tipo assim, eu só paro depois que eu conquisto, entendeu? Então, tipo, é algo muito forte meu. E no caso do meu livro, é, como eu te disse, um sonho desde criança mesmo. Então não era uma coisa que eu sabia que eu ia entrar num ramo, né? Porque o ramo da escrita é um ramo complicado, não é todo mundo que lê livros, né? A gente sabe hoje em dia que é difícil a gente encontrar alguém que realmente lê livros e que eu tinha que ir para outras áreas também. Tipo, porque viver só da escrita, na verdade, eu não iria conseguir. Eu tinha que buscar uma parte mais de marketing, uma parte de empreendedorismo, uma parte de... Enfim. Tem que saber de tudo, cara. Pra estar nesse meio tem que saber de tudo. Exatamente. Então, eu entrei nisso, como qualquer outro projeto que eu entro sabendo que vai ter momentos difíceis, que eu vou pensar em desistir, que eu vou pensar em não continuar, que, enfim, vai acontecer diversas coisas, mas que existe uma coisa muito maior que eu, que é o meu propósito, né? Nossa, caramba. Ixi, foi bonito, Foi né? bonito agora. Mas foi meu propósito, é meu propósito de vida. Eu sempre digo pra todo mundo, o meu propósito de vida é desenvolver pessoas, é atingir pessoas de maneira positiva. Então, eu tô começando agora. Isso aqui é só o início, que vocês estão vendo. Vocês Com ainda vão me certeza. ver em vários lugares, anota o que eu tô falando. Se Deus Mas, quiser. Então, tipo assim, eu não posso. Só quem pode atingir essas pessoas sou eu, né? Se sou eu que quero, então só quem pode sou eu. Então, tipo assim, é saber que vai ter momentos ruins, que eu vou precisar de ajuda, que eu vou pensar em desistir, que eu não vou ter criatividade, que é o que mais acontece, né? Porque não é sempre que a gente tá criativo para escrever, mas que tem um propósito que me guia, que é muito maior que eu. Uhum. Tu falou que antes de tu começar e tal, quando era criancinha, né? Tinha alguns artistas que tu admirava, né? Quem são esses artistas? Exatamente. Que tu realmente tu viu que tu se admirava de verdade? Que Na tu verdade, pôde tirar deles? Pra mim, assim, a escritora que eu mais gostei desde sempre, que eu gosto muito, tenho quase todos os livros dela, é a Paula Pimenta. Então, o meu primeiro livro foi dela, e tanto que eu escrevo livros muito parecidos com a linguagem que ela utiliza, sabe? Então, é basicamente isso. Eu acho que, pra mim, a principal, desde o início, é a Paula Pimenta. Hoje em dia, existem outras pessoas. Guilherme Pinto, existe Fred Alboni, apesar de várias coisas que o pobre se envolve, né? Existe o Igor Pires, enfim. Existem vários escritores, Napoleão Hill. Nossa, os livros do Napoleão Hill meu são filho. incríveis, cara. Exato. Meu Deus do céu. Aquele Quem Pensa Enriquece é dele, né? É, E eu tenho um lá em casa pra ler ainda Mais Perto que o Diabo. É esse aí mesmo. Esse aí é um dos meus livros preferidos. Cara, eu ainda tô pra ler ele, mas espero... Todo mundo fala desse livro, mano. Tô muito ansioso, só que eu tô com outros livros mais importantes, né, pra ler, mas... Quantos livros aí importa? Poxa, Releva. Mas, pois é. Qual tu acha que foi tua maior dificuldade
assim, tu já falou, né? Mas o que tu acha que é a maior dificuldade das pessoas, assim, mulheres também, pra entrar nesse ramo, ou não só nesse teu ramo, mas em negócios como um todo, entendeu? Tipo, infelizmente a gente tá vivendo numa sociedade onde, querendo ou não, é muito difícil ver, entendeu? Mulheres nesse meio e tudo. E justamente o tema desse podcast é esse, né? O protagonismo que tu foi lá e fez, entendeu? Então, o que tu acha que é difícil de pessoas do sexo feminino, né? Ir lá e fazer também a dificuldade imposta pela sociedade, eu acho que isso conta bastante, porque tem muita gente que ainda é preconceituoso em relação a isso, infelizmente. Principalmente no ramo em que eu me inseri. Porque, assim, se a gente parar para pensar, o que baseia a escrita é a expressão, né? Então, é uma forma de expressão. Você escrever é uma forma de expressão. Você expressa o que você está sentindo, você expressa o que você acredita, você expressa o que você vê, o que você acha que deve passar. E hoje em dia, apesar da gente ter conquistado, o tamanho da voz que a gente está conquistando ainda não é o suficiente para o que a gente precisa. Né? Então, tipo, como eu disse que a escrita, ela se baseia na expressão, como é que a mulher vai se expressar se hoje em dia a gente ainda não consegue atingir a nossa voz da forma que a gente precisa atingir, né? Então, tipo assim, às vezes as pessoas desvalorizam o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente sente, né? Vocês já devem ter visto em vários lugares que, às vezes, quando a mulher fala o que ela sente, ela é considerada louca, que ela tá falando coisa demais, que ela é, sei lá, pirada, mimimi, essas coisas. E como é que ela vai entrar no ramo da escrita se a escrita se baseia na expressão e ela não tem a voz que ela precisa ter, sabe? Caraca, Então, isso é bem pesado e bem profundo, tipo, de verdade mesmo. exatamente, além de que ir no ramo empreendedor, no caso. Pra mim, empreender é você criar algo, inovar algo, é você investir naquilo, é você se entregar naquilo. Como é que a mulher vai inovar cada vez mais, vai investir em alguma coisa, se às vezes ela não tem essa credibilidade, sabe? As pessoas não dão essa credibilidade pelo fato de ser mulher. Difícil as pessoas ouvirem, né? Exatamente. Difícil as pessoas ouvirem aquilo de maneira totalmente normal, como uma pessoa totalmente normal. Infelizmente, a gente vive isso hoje, né? Mas eu acredito que a sociedade que vem se formando hoje em dia, acho que, se eu não me engano, geração X ou Y a nossa, não sei agora, mas essa galera da nossa idade, ela vem justamente para mudar isso. Eu já conversei com várias pessoas mesmo, não diretamente esse tema, mas que a galera não tem muito esse preconceito, entendeu? Mas acredito que isso é por conta da galera um pouco mais antiga, entendeu? Porque todo mundo sabe que o pessoal mais antigo tem os preconceitos, assim, maiores, né? Eles viveram aquilo muito forte. E não dá pra tirar uma coisa, um sentimento do nada, né? Não dá pra tirar um sentimento do nada da gente. É uma cultura que foi fomentada e ainda é fomentada. Por mais que a gente perceba, como eu disse, a gente atingiu um lugar de fala maior, a gente atingiu um poder de voz maior, graças a Deus, e a tendência é só aumentar. O espaço que a gente está alcançando hoje, a tendência é só aumentar, mas ainda não é o suficiente. Não. Ainda não é igual, ainda não é o que a gente precisa e o que a gente merece ter, sabe? Então, tipo assim, no quesito de empreender, de você ter o seu negócio, de você escrever, de você... Enfim, a questão é que não dão a credibilidade que dariam para um homem, por exemplo. Sabe? Não dão aquela moral que dariam para um homem. Entende? Então, Eu acho que essa, no meu ramo, é a maior dificuldade. É relacionar o expressar com ser mulher, com inovar com ser mulher, com criar relações e ser mulher, com ter credibilidade e ser mulher, sabe? É uma coisa que é uma cultura, como eu disse, que foi fomentada e que ainda vai ser fomentada porque ainda existem pessoas que pensam assim, mas a tendência é que a gente acabe com isso, sabe? Não, a tendência vem diminuindo, né? Com o decorrer dos anos. É por isso que eu falei. Eu acho que essa geração nova que tá vindo, entendeu? Até a geração antes de nós, tipo, não digo 2000 pra frente, mas ali 95 pra 2000, a galera já vem quebrando esses tabus, né? Pela informação, né? Que é a Isso. maior informação da gente conseguir falar mais, da gente conseguir pegar um celular, gravar um vídeo, falar o que a gente sente, sem ser puxada pelo cabelo, sem apanhar. Algumas, né? Porque ainda existem mulheres que passam por isso. Não tem como generalizar. Mas é basicamente isso. Eu acho que o que está mudando hoje é o fato da informação conseguir chegar em outras pessoas, a gente conseguir falar o que a gente pensa, o que a gente sente. Não da maneira mais assertiva possível, mas é pelo menos alguma coisa, sabe? É o caminho, a gente está começando agora. Pois é.
E se Deus quiser vai melhorar isso, porque, enfim, isso é horrível. O teu Instagram tem 6 mil seguidores, né? Se eu não me engano. 5.800 alguma coisa. Quase 6, assim, arredondando pra cima, 6, né? Muito mais. Não, uns 100, 200 seguidores ali pra dar 6 mil de seguidores, né? Tu criou esse Instagram do zero, faz quanto tempo que tu tá com esse Instagram? Eu tô com esse Instagram Então, já faz... teve muita vergonha no início e tudo? Assim, eu até no vídeo de lançamento do meu livro tem umas partes lá que é vídeo meu, criança, falando: olá meninas, não sei o quê. Então, eu cresci vendo vídeo de blogueira na internet, no YouTube, e meu sonho era ser youtuber, sério. Eu ainda quero criar um canal no YouTube, mas é um projeto um pouco mais pra frente. Já tem tudo projetado. Mulher de projetos. Exatamente. Não, mas assim, eu sempre fui desenrolada, sabe? Pra falar, pra... Essas coisas, por ser sem vergonha mesmo, literalmente, tá, gente? É a palavra sem vergonha. Mas, enfim. Então, tipo, não é que eu tinha vergonha. Eu tinha medo do que iam achar, do que iam falar. Mas eu não deixava ele me prender. Mas, Todo assim... mundo tem esse medo na hora de começar. Não só isso que tu quer, né? Mas... no ramo de negócios, ou até mesmo qualquer sonho da pessoa, quero ser jogador. Ser jogador para um homem falar assim, quero ser jogador é o mais normal do mundo, né? Mas continue, vai. Não, mas o pior é que, tipo assim, o pessoal falava muito, né? É que, por exemplo, eu comecei com a minha estante de livros, só tinham 5 livros. Agora tem a estante de livros, tem mais 2 estantes na minha parede, então, tipo, eles conseguiram ver a evolução. Mas no início, eu gravava vídeos falando sobre livros e o que a galera falava: ela não tem nem livro. Tipo, mal tem livro, ela tá falando sobre livros como se ela fosse expert em livros. Coisas do tipo, sabe? Eu fazia resenha, por exemplo, de algum livro, e aí o livro falava sobre, sei lá, questões financeiras. Por exemplo, O Segredo da Mente Milionária. Já deve ter lido também, ouvido falar. Já. Mas assim, se eu gravar... No caso aconteceu, né? De eu gravar um vídeo falando sobre esse livro e a galera... Ela tá falando sobre Segredo da Mente Milionária e não é milionária? Não, gente, mas isso aí eu acho o cúmulo, cara. Aconteceu, tô dizendo. Então, tipo assim, o medo é a questão de que as pessoas não têm limites no que vão falar, sabe? Esquecem que atrás daquela câmera existe um ser humano, entende? Então, foi uma coisa que eu desenvolvi e hoje em dia eu já tenho uma resiliência bem maior do que eu tinha no início. Mas a questão do medo mesmo era essa questão do que iam falar, do que iam pensar, se iam me chamar disso, iam me chamar daquilo. Mas, como eu disse, sempre tive um propósito maior e hoje em dia... Eu sempre falo, né? Tô só começando, mas eu já passei de um nível que era inimaginável pra mim. Tô só começando, mas já passou pelo começo. Né? Exatamente. Tipo, nunca pensei que eu estaria aqui fazendo uma entrevista com esse cara maravilhoso. Meu Deus do céu. Como é que um dia eu iria imaginar uma coisa dessas? É difícil. Eu tava... conversando no podcast passado, né, eu falando com o Arthur, e ele falou, não, cara, eu com 15 anos já vendia brownie na escola, e tirava uma grana e tal, era líder na época dos 15 anos dele, e ele falou, cara, como é que eu ia pensar um dia eu estar aqui com a própria empresa, uma outra empresa ter comprado parte da minha empresa, não sei o que, cara, assim, a vida ela não cai, gira, né? Não, ela capota, é isso aí que eu ia falar. Exatamente. Pois é, mas justamente isso, a gente não sabe o dia de amanhã, mas a ideia é ter tudo projetado, né? Nunca sai como a gente projetou, né? Nunca sai como a gente projetou, nunca sai. Às vezes sai melhor, às vezes sai pior. Se sai pior, a gente tem que ter os olhos de ver, os olhos de crítica e ver, não, por que deu errado? Vou fazer de novo. Até dar certo, né? Exatamente. Então, acho muito isso mesmo. E a galera aí falando do teu livro aí, do teu livro não, das resenhas, né? Segredos da Mente Milionária, como é que ela tá falando sem ser milionária? Nossa, eu achei isso aí o cúmulo. Ai, meu Deus, não sabe diferenciar a resenha de uma realidade mesmo, né? Mas o que é que tem a ver? Eu posso ler um livro, exemplo, eu sou uma pedra, eu não tenho sentimentos, eu leio um livro de sentimentos. Aí eu faço uma resenha do livro de sentimentos, aí eu não posso. A galera, a cultura do cancelamento tem desde cedo, né? Mas é uma coisa tranquila, assim, de lidar. Sim, e... Tu falou que tinha muito medo de levar, tipo, das pessoas falarem e tal, e aconteceu das pessoas falarem, julgarem, falarem mal e tal, esse tipo de coisa? Na verdade, sempre tem, né? Tipo assim, sempre tem esses momentos. Uma coisa que eu sempre botei na minha cabeça é que, tipo assim, eu já li livros e não gostei.
Eu já li livros e amei. Eu já li livros e achei mais ou menos. E do mesmo jeito que eu penso e sinto isso com alguns livros, as pessoas também vão sentir com o meu. Então tem gente que lê o meu livro e não faz sentido pra pessoa. Tem gente que lê o meu livro e acha uma besteira, tem gente que lê o meu livro e gosta, entendeu? Mas o que me move, o que eu sempre falo, o que me move é eu entrar no meu Instagram e ter várias mensagens de pessoas falando o quanto o livro tocou, o quanto o livro foi importante, o quanto o livro que eu tava escrevendo como se fosse a vida da pessoa, sabe? E além da forma que eles me veem, eu já vi vários deles, dos leitores, né? Tenho mais de 500 leitores espalhados pelo Brasil. Então, já consegui ter esse contato pessoalmente, E né? era isso que tu queria mesmo, né? Exato. Já Atingir as consegui, pessoas. isso mesmo. Já consegui ter esse contato pessoalmente com alguns dos leitores que vieram buscar comigo pessoalmente e, tipo, ver a alegria deles, ver como eles me olham, como eles se inspiram em mim. Isso pra mim é o que importa, entendeu? Então, tipo, ver pessoas do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Minas Gerais, de todo o Brasil, comprando meu livro e falando como se sentiram lendo, pra mim é o que importa. Assim, de falar mal, de... Enfim, eu entendo, sabe? Eu compreendo completamente, porque ninguém é obrigado a gostar de nada. Mas, pra mim, o que me move é isso. É esse lado positivo, é esse lado de carinho, de afeto que eles têm comigo, sabe? Pode vir 100 pessoas falando mal, mas uma falando bem, cara, já... Exato. Alegra meu dia 1000%, não dá. Tu é doido, é maravilhoso, é maravilhoso. Eu passei por isso, mas, enfim, o meu lado é diferente do teu, né? Mas eu recebi um elogio muito, muito bom de um colaborador meu, entendeu? Que trabalha na minha empresa e tal. E, cara, meu Deus, mano, como é que eu ia imaginar um dia receber um negócio desse? Aí, mas a gente se sente bem demais, sério, É. porque é a questão, né? A gente tem que descobrir o nosso propósito de vida. Porque se a gente não descobrir, o que é que a gente tá fazendo aqui, né? E já A gente tá vivendo pra quê, né? Beleza, o importante é viver, mas a gente tá vivendo pra conquistar o quê? Fazer o quê por alguém, enfim. Eu sempre falo que, tipo assim, quando alguém dá esse feedback construtivo pra gente, é uma coisa muito boa, porque é justamente o que o nome diz, é construtivo. Te ajuda a continuar construindo, a continuar indo em frente, a continuar fazendo aquilo que de alguma forma tá atingindo alguém. E eu falo sempre pra todos os meus amigos, Thalia, tu ainda vê sentido em continuar fazendo, se tu já lançou o primeiro, já lançou tua marca, tu acha melhor dar uma pausa? Eu falei, gente, enquanto eu atingir pelo menos uma pessoa daquele tanto que tem ali, de todo mundo que comprou, se eu atingir pelo menos uma pessoa, ainda faz sentido pra mim, entendeu? Tu acha que vai chegar um momento que tu vai falar assim, quero parar de escrever e de atingir pessoas? Eu não vou dizer que nunca, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas atualmente, no momento, eu não consigo me ver em hipótese nenhuma parando de escrever. Não consigo. Isso é bom demais. Talvez, assim, quando eu me formar e eu tiver alguma coisa mais consolidada, muito grande, que eu não vou conseguir de maneira nenhuma conciliar, talvez, assim, mas não dá, não consigo me imaginar, entendeu? É uma coisa que eu amo fazer, é uma forma de autocuidado comigo mesmo. Isso é, entre aspas, né? De autocuidado contigo mesmo, tu se cuida e, consequentemente, Exatamente. das pessoas. Exatamente. Mãe. Exatamente. Se uma pessoa fosse, se uma amiga tua, uma mulher fosse começar, tipo, acho que eu quero ser escritora, seguir o caminho da Thalia, o que é que tu diria pra essa pessoa? Eu diria pra ela ter coragem, principalmente acima de tudo, porque é um caminho que é como se fosse um buraco negro. Você não sabe o que é que vai dar, né? Mas você tem que ter coragem para abranger outras áreas além dessa. Você tem que ter coragem para continuar seguindo em frente acima de qualquer crítica, porque não vai existir um livro que 100% das pessoas vão gostar. Não vai existir. Tem que ter resiliência pra aceitar os Exatamente. nãos, as críticas negativas, né? Resiliência era o que eu ia falar também, de lidar com as questões difíceis, porque mesmo que, eu digo hoje, né, no caso, para as mulheres, para as meninas, para as pessoas que quiserem, né, entrar nesse ramo, no empreendedorismo, então na escrita, todo e qualquer projeto que um dia você for fazer na sua vida vai ter questões muito difíceis que vão surgir. Muito difíceis. Um dos maiores empresários do Brasil, do mundo, todos os empresários já passaram por um momento muito difícil. Se você pegar as histórias dos maiores empresários do Brasil, você vai ver que eles sempre começaram do zero, eles sempre começaram no mais difícil. Então você tem que ter força, coragem para conseguir atingir o que você quer atingir. Isso. Porque no meu ramo, na escrita, a coisa mais difícil que tem é atingir o reconhecimento. Né? Porque, como eu te falei, nem todo mundo lê livros. Mas é basicamente isso. Mas tem gente que não lê o livro, mas reconhece a pessoa e o escritor, sabia? Exatamente. Tipo,
Enfim, eu e a Thalia, a gente já se conhecia e tudo, né? E eu não tinha lido teu livro ainda. Aliás, eu ia até comprar, só que aí acabou que não deu e Foi, tudo. foi. Aí, mas mesmo assim, caraca, aquele livro deve ser incrível. Eu ficava assim pra mim, né? Eu ficava pra mim mesmo, né? Cara, aquele livro deve ser muito, muito top e tal. Enfim, Admira e a e gente admira, entendeu? reconhece, né? Mas não é todo mundo que tem a capacidade de fazer isso. Tipo, e tu falou aí das decisões, né, e tal, difíceis. Tu já leu Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto? Não. Mas eu já escutei falar desse livro. Cara, esse livro é muito, muito top, porque ele fala que na nossa vida tem pontos de inflexão. E o que é ponto de inflexão para ele, né? São pontos na nossa vida, nossa trajetória que a gente chega. E se a gente tomar um caminho, se a gente escolher uma coisa, vai dar X lá na frente. Se a gente escolher outra coisa, vai dar Y lá na frente, entendeu? Ou seja, é um ponto onde ou tu escolhe uma coisa ou outra. E ali determina o teu destino, entendeu? Você é responsável pelas suas escolhas, né? Basicamente Exatamente. E aí é um livro que, cara, assim, ele mostra o papel dele de onde ele veio e tal. E o ponto de inflexão é justamente esse. Não, se eu não tivesse vendido a minha empresa exatamente naquele dia e tal, a empresa teria perdido valor de mercado, eu teria vendido mais barato e tal, enfim. E tudo é o ponto de inflexão, é a sua decisão. Então, tem que saber tomar a decisão, né? E eu acredito que essa questão da resiliência que tu falou e tudo, a pessoa também tem que ter muita disposição. Porque muita. Nossa. não, tem que ter muito foco, cara, muito foco. É Eu digo verdade. isso, assim, eu tô no ramo de negócio, empreendedorismo, a Creative agência de marketing hoje em dia, né? Que é marketing empresarial somente para empresas, mas também em qualquer ramo. Falando de negócio, você tem que ter muito foco. No começo, você vai começar, você vai, como eu disse, né? Você vai levar não, como tu disse, né? Você vai levar não. Algumas pessoas já, acho que não aconteceu contigo, mas é, algumas pessoas vão ser ignorantes com você, vão ser tipo muito chato, entendeu? E no começo tu vai trabalhar muito, muito virando noite, porque tu que vai ter que fazer tudo. Tu vai ter que fazer o marketing, estratégia, tu que vai ter que fazer o operacional, tu que vai falar com o cliente, tu que vai fazer tudo. Aí depois, se for criando forma, que vai contratando colaboradores e tal, aí que vai se ajeitando tudo. Mas porém, É você vai trabalhar organização, muito, muito, planejamento, muito. foco, determinação, Muita tanta coisa. determinação. Você tem que ter ali pra não desistir mesmo, cara. Porque outra coisa que eu ouvi recentemente, não lembro de quem foi, mas a escola forma. Era essa frase, né? Eu não concordo totalmente, mas mais pro lado de negócio, empreendedorismo. Que a escola formava funcionários e que a vida formava um empreendedor. Que era ferro na cabeça e tal, murro, chibatada. Porque você tem que ter resiliência para aguentar isso tudo, É entendeu? verdade. Mas o negócio de escolas formam funcionários eu não concordo muito, mas é isso aí. E eu até queria colocar na gravação, mas não vou poder, né? O teu livro aqui, mas galera, é um livro muito top, viu? Isso aqui tudo foi tu que ilustrou? Foi. Todas as Resiliente, ilustrações. inteligente. Qual foi o elogio assim mais top que tu tem, que alguém deu pra tu? Eu gosto. Eu gosto quando falam que eu sou uma pessoa admirável. Porque toca justamente naquele pontinho onde eu gosto, que é quando Se arrepia. eu atinjo pessoas. Então, tipo, se eu atingir pessoas e me tornei uma pessoa admirável para aquela pessoa, é pra mim, assim, extraordinário, sabe? Eu adoro quando falam isso pra mim. Fico me achando e tal. Entendeu? Fico me achando. É. Tua mãe, ela sempre te apoiou, tipo, desde o início? Muito. Ave Maria, assim, a minha família, eu digo a minha família, assim, tem meus parentes também e tal, mas principalmente o meu pai, minha mãe e minha irmã, são, na verdade, pessoas que me apoiam em qualquer decisão que eu tomo em relação a isso. E, tipo, uma vez eu recebi até uma foto, foi quando eu fiz uma entrevista foi pra TV União. Aí eu tava lá passando na TV, a minha mãe parou todo mundo do trabalho lá. Então tava assim, a foto que tem a sala lá da empresa e tipo assim, umas 6 pessoas, as 6 viradas pra televisão, e minha mãe lá segurando o celular, me filmando. Então, tipo, é muito orgulhinho dela, sabe? É muito lindo, assim, ver o quanto ela apoia, o quanto ela tá ali pra me ajudar. E se não fosse por ela, né, pelo meu pai, pela minha irmã, nada disso teria acontecido, nada mesmo. É muito importante o apoio da família, cara, na hora do bem bom, né? Digamos assim. Na hora do Exatamente. que o bicho pega, cara. Sem apoio de ninguém,
Tem como não. É cruel demais. No início, tipo, a primeira pessoa que falou, quero ser escritor e tal, já que tu era pequena já passava isso pela tua cabeça, né, logicamente, mas tu falava para as pessoas Sempre abertamente. disse. Sempre falei. Sempre, assim, quando a pessoa é criança, né, ela quer ser médica, já quer ser tudo, né? Você pensa em várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu sempre falei que acima de de dizer que queria ser médico, queria ser advogado, queria ser o que for, eu sempre falava, eu quero ser escritora. Quero ser escritora, quero ser escritora. Algumas E era pessoas uma já coisa muito riram. incomum, né? Justamente porque riam por isso, entendeu? É fácil você ver uma criança falando, quero ser médica, quero ser professora, é mais comum no caso, né? Mas eu chegava a dizer, quero ser escritora. Então, tipo assim, isso assustava as pessoas, né? Mas pra ti até ficava totalmente de boa, né? Cara, é sério, eu sempre tive isso claro na minha cabeça. É impressionante, é como se eu soubesse que Tá isso fosse vivendo um acontecer. sonho, então. Eu tô falando sério, eu passava em frente às livrarias. Eu entrava nas livrarias, ou então eu passava em frente, eu via, eu conseguia imaginar a sensação de ter um livro ali exposto, sabe? Tanto que quando eu consegui colocar o meu livro na livraria, foi chororô pra tudo que é lado. Aproveita e fala pra galera onde pode encontrar teu livro. Gente, o meu livro, ele tá na Amazon, certo? É só vocês colocarem lá ou meu nome, Thalia Lopes, com TH, ou então vocês colocam páginas que escrevi sentimentos. Aí tá lá na Amazon. Caso vocês sejam de Fortaleza, lá no Shopping Rio Mar, Fortaleza, tem a livraria Leitura, e lá o meu livro tá lá. Mas tem o meu site também, né? Paginascrevi.com, que inclusive foi eu que fiz sozinha, tu acredita? Tô dizendo, o cara tem que saber de tudo pra entrar. Fui eu que fiz sozinha. Você tem que ter disposição pra você. Exatamente. Eu falo essa questão de a mulher inovar, né? Tem que ir No atrás. fato de empreender. Eu fui lançar esses diários do autoconhecimento, a minha marca. Eu fiz todo o planejamento estratégico e todo o planejamento de marketing sozinha. Não contratei nenhuma empresa de marketing. Toda a escrita dos diários foi sozinha. O site eu fiz sozinha, sem nunca ter feito um site, um curso, nada. Não fazia a mínima ideia. Eu Foi simplesmente no sentei a mão na cadeira e vamos começar. youtube.com.br, já era. Exatamente. youtube.com, né? E aí, é basicamente isso, né? A questão do material, tudo foi eu sozinha. Tudo foi eu sozinha, dessa vez foi tudo sozinha. Dos outros eu ainda contei com algumas ajudas, assim, no quesito empresa de marketing, essas coisas. Mas dessa vez foi tudo sozinha. Comecei a empreender literalmente sozinha. Aí tu mergulhou no Oceano Azul, cara, porque é coisa, viu? É coisa. E esses dois livros, eles são a mesma coisa, só muda a cor? São dois modelos diferentes, mas internamente é a mesma coisa. O azul e o laranja, são dois modelos. Tu prefere qual? É uma pergunta difícil, não sei responder. Sabia, chega, eu falei baixinho. Eu não sei, gente, eu não sei. É porque eu gosto muito dos dois, né? Tipo, sei lá, tem um significado assim bonitinho, cada um. Eu prefiro mais não é que eu prefiro, né? Que eu acho mais bonitinho. Os dois são lindos, mas eu acho o laranja com mais vivo sempre me chamou mais atenção. Sério? Ai, vocês sempre falam azul. Mas é porque assim, eu não sei, não é que eu prefiro o laranja, é porque o meu livro, ele já tem uma cor muito parecida com esse aqui. E esse daqui, tipo, é bem diferente, sabe? Foi do nada, né? Aí eu fico tipo, eu acho que eu prefiro o laranja. Mas é porque essa é a minha nova identidade visual. A minha identidade visual antiga era só essa boneca aqui, que eu que fiz, da minha mão. E aí a gente transformou pra essa daqui. E aí as cores são justamente as cores Quando dos tu olha, diários. quando tu olha pra essa boneca, tu... Nossa, ela fala muita coisa. Pois fale agora. Cuida. Ela fala muita coisa, ela tá sorrindo, ela tá se abraçando. Coisa de escritora, a gente consegue pegar viagem, assim, em pequenas coisas, né? Pra mim isso faz sentido, mas pra vocês pode ser que não faça, né? Pra mim fez sentido. Pois é, mas se você olhar pra ela, ela tá sorrindo, ela tá se abraçando, então ela tá se acolhendo, ela tá se sentindo, ela tá se amando, e é o que eu tento passar por meio dela, sabe? Ela E se reconhece, por isso que ela faz isso tudo. Exato, ela tá livre, tanto que ela só tá com um panozinho aqui, e isso aqui dela, ela não tá com roupa alguma, vamos supor, né? Então ela tá livre, se abraçando do jeito que ela é, bem, sabe? do jeito que ela é e ponto. E é o que eu quero passar no livro, né? Nossa, que profundo. Agora fala com tuas próprias palavras, tipo, o que tu quer passar com o livro? O que eu quero passar pro livro... Justamente, eu acho que o que tu quer passar pro livro é o que tu sabe sobre a boneca. É justamente exatamente. isso, né? Exatamente. Eu quero que as pessoas consigam enxergar a imensidão que são. É isso que eu quero passar no livro, sabe? Enxergar o quanto especial elas são.
Cara, acho isso muito incrível mesmo. Mas quando a gente tava falando do papo das cores aqui, eu vi que realmente o azul no laranja ficava bem legal também. É, tá doida, ficou lindo. Ai, tá tão bonitinho, babo demais. Eu amo. Lógico, é nosso trabalho, né? É, exatamente. Nosso trabalho. Hoje em dia tem alguém que trabalha contigo ou é só tu mesmo? Assim, na parte do livro tem o meu designer editorial, né, que é o Gleison. Mas o resto sou eu sozinha. É tudo só, tô dizendo. Eu faço tudo sozinha, não tenho ninguém. No quesito a marca, no quesito Instagram, no quesito livro, realmente não. Porque não é por questão de não querer mesmo, é por questão de... No momento eu não coloco isso como prioridade Não é pra que mim, sabe? não é que não esteja precisando, mas não é que eu precise, né? Entre aspas, né? Não, eu eu acho falei que... uma coisa bem diferente, é a mesma coisa. Só que eu preciso, mas não preciso. eu entendi o que você quis dizer, mas tipo Eu assim... preciso, mas dá pra eu fazer, entendeu? Exatamente, É isso pronto, que eu é isso que eu queria ia falar. Eu preciso, realmente eu preciso, mas eu acredito que, tipo, no momento eu ainda gosto de fazer, de ter. Eu gosto desse operacional, entendeu? Eu gosto de ter esse contato, eu gosto de criar, eu gosto. É o que eu faço na minha vida, eu preciso de criatividade, então, tipo, eu gosto disso, eu gosto de escrever sozinha, eu gosto de criar sozinha conteúdo, eu gosto de fazer tudo só, né? Mas vai ser uma coisa que com certeza vai se desenvolver. Mas é a grande questão, tipo, de escritor, escritora. Não tem como o cara sair e ficar acho, falando de negócio aqui, empresa, né? Não tem como o cara sair do operacional e ficar na estratégia. O cara é o escritor, o cara tem que fazer o operacional. É o trabalho dele, né? Hoje em dia existem ferramentas, eu não tô lembrado o nome agora, mas não é você necessariamente que escreve o livro. Você, tipo assim, grava um áudio para uma pessoa, que ela trabalha com isso, a pessoa tem uma função dessa, falando sobre o que você quer falar no livro. E aí a pessoa desenvolve, ela escreve por você e aí no final você sai como autor, sabe? Então, recapitulando. Recapitula. Tipo assim, tu trabalha com isso. Eu não tô lembrando o nome agora, mas tu trabalha com isso. E aí eu pego e digo, não, eu quero escrever um livro sobre tal assunto. Aí tu diz, não, desenvolve pra mim. Aí eu começo a contar como é que eu quero o livro, as ideias que eu tenho. Aí manda um áudio de 10 minutos. Exatamente. Ou então uma reunião, alguma coisa assim do tipo, mas que a pessoa possa entender o que tu quer passar pro meu do livro. E aí a pessoa desenvolve o que tu falou na escrita, entendeu? E aí no final você sai como o autor do livro, porque quem criou a história e tudo mais ali foi você. O cara só fez colocar no papel, entre aspas, E desenvolver um pouco mais. Né? Exatamente. Entendi. Essa a tua editora, ela hoje em dia é editora, né? Mas na época quando começou foi uma pessoa, foi o amigo da tua mãe, né? Mas hoje em dia a editora, o que é que ela cobre, o que é que ela faz? Digamos, vou lançar um novo livro, o que é que a editora vai fazer? No caso... Fala pra galera, tipo, o que cada pessoa faz, né, e tal, pra galera conhecer e tudo. É porque, assim, a gente tem uma visão muito, assim, de todas as editoras, como se necessariamente ela fizesse todo aquele processo com você, sabe? No caso da minha editora, ela é gráfica editorial. Então, ela tá mais pro lado da questão da impressões, de passar o contato de livrarias, essa questão um pouco mais de assessorar todo esse processo, entendeu? Mas tem editoras que não, a função dela é desde o início, desde o processo de escrita até o processo de publicação. E aí vai depender de cada editora. No meu caso, eles fazem a questão das impressões e um pouco de assessoria no quesito pós-lançamento, né? Tipo, vamos procurar uma livraria, vamos fazer um banner. Eles auxiliam, assim, né? Exatamente, entendeu? É mais uma assessoria mesmo. Caramba, muito massa mesmo. Não sabia desse mercado. Eu, sinceramente, não sabia mesmo. É um pouco distante de algumas pessoas. Não é que é o distante. É distante de algumas pessoas, mas é porque é incomum, entendeu? Não é uma coisa que as pessoas elas vão atrás pra procurar saber, entendeu? Elas querem ler o livro. Aliás, eu leio o livro. Leiam o livro. Comprem, leiam. Exatamente. Comprem o livro. Direto. Brincando. Mas não, é não. isso. Vou comprar mesmo, tá, gente? Vocês não vão se arrepender. Com certeza. Eu tenho que comprar esse livro. Eu vou comprar esse livro. Páginasquescrevi.com, tá? Só voltando Galera, os homens que estiverem assistindo, isso aqui não é só pra mulher, não. Exatamente. Isso aqui é sentimentos, cara. Todo mundo tem. Viu? Só
Um aspas, né? Exatamente. Um aspas não, bem Principalmente direto. pelo tema do vídeo, né? Aqui do podcast. pode ser, né? Eu acredito que não vai atrair mais o público feminino, no caso, né? Mas com certeza tem gente que se interessa por isso, tenho certeza absoluta disso. E, pois é, tu quer mandar um abraço pra alguém? Eu queria só agradecer novamente a vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Né? Feliz de você estar alcançando esses outros meios. Você é uma pessoa que eu admiro de alguma Obrigado, forma. eu também admiro muito o seu trabalho. Já E falei, né? Já já. falei aqui. Mas é isso, gente. Eu tô muito feliz, né? Espero muito que vocês tenham gostado dessa conversa, desse bate-papo. Se você quer conhecer um pouquinho mais de mim, é só colocar lá páginascrevi.com, lá no site tem tudo direitinho. Ou no Valorizem, porque Dá eu um fiz trabalho. tudo sozinho, deu muito trabalho fazer aquele site. Então, dê audiência, pelo amor de Deus. E o Instagram, diz o Instagram, pessoal. @páginas que escrevi. Bem facinho, gente. No instante vocês me encontram por lá. E o livro na Amazon e na livraria lá do Rio Mar, né? Qual o nome lá? Leitura, livraria Leitura. Pronto. Ei, pera, só uma dúvida. Eu tava encerrando aqui já, né? Mas a Saraiva vai fechar, é? Ah, sim. Eu sei que teve uma que é na Dom Luiz, eu acho, não sei, que fechou, né? Mas eu não sei, porque os shoppings também estavam fechados, né? E livraria, a maioria a gente só encontra em shopping. É verdade. Então, tipo, tá voltando agora e querendo ou não, é um gasto grande, né? Muito grande. Tu tentou botar o teu livro na Saraiva? Tentei, mas é um pouco complicado lá. Eles tiram uma porcentagem um pouco mais alta Entendi. em cima de cada venda, sabe? É importante o pessoal saber disso também, da pessoal Cada livraria. que se inspira em ti, quer lançar o livro, não sabe por onde. Acho que Exatamente. ajudou muito já esse podcast. A livraria, ela sempre vai tirar uma porcentagem. Eles não vão dar ali, tipo, um espaço para você colocar seu livro, o nome da livraria, né? Porque a Saraiva, por exemplo, é uma livraria com muito nome, sem tirar nada, né, gente? Tipo, é um negócio para eles também, né? Então, geralmente, eles tiram uma porcentagem em cima de cada venda de cada livro, sabe? Aí você tem que contar, né? Tipo, tem que tirar todo o gasto que você teve na questão da produção, gasto com a editora, gasto com tudo. Então, tipo assim, eu acho que pra você entrar numa livraria, pra mim entrar na livraria, eu tive que passar muito tempo vendendo na internet. E aí depois, quando eu vi que realmente era um momento, eu não vou colocar na livraria, porque eu vou realizar esse sonho de ter meu livro na livraria, sabe? Mas assim, é uma coisa que, tipo, é planos futuros. Eu recomendo que sejam planos futuros. Quando você já estiver estável, assim, conseguiu recuperar tudo que você gastou, está lucrando, está dando certo. Coloca teu livro na livraria, porque outras pessoas vão ter contato, vão conseguir abrir, vão conseguir cheirar, vão conseguir ver, entendeu? E como é que se diz? É uma coisa boa pro livro, tipo, tem que dar nome, assim. o nome. Ele fica mais bem visto, no caso, né? Exatamente. Todos os livros estão na livraria, então. Sim. Todos, né? Beleza. Vou passar lá agorinha, já. Ixi, vai sair. Mas é isso, galera. Agradeço todo mundo, ficou até o final. E somente no final agora, né? Pra agradecer o pessoal aqui do FB Cash, tá? Do FB Ideias aqui no podcast aqui no Iguatemi, que disponibilizou aqui o espaço pra gente. E também, a Thalia já falou, enfim, o Instagram dela, as redes sociais, pra vocês irem lá, seguirem e comprar o livro, né? Sem brincadeira, bem direto mesmo, que vocês não vão se arrepender. E é isso, galera. Mais um Business Cash e aguardem o próximo episódio. Valeu!